Pereira continua falando besteira sobre excluir o Flamengo, criar uma liga separada, mas ela foi desmascarada e a gente vai falar tudo isso aqui no vídeo de hoje. Também vamos falar sobre o mês decisivo aí para José Boto para definir aí questão de renovação e também começar aí o planejamento para definição de quais são os jogadores que ele vai para cima, mas tem algumas negociações que já estão em andamento, entre elas a de Tati Castellanos, que a gente vem trazendo aqui, e tem novidade, vamos trazer aqui no vídeo de hoje também. CBF vai ferrar com o Flamengo nessa data FIFA ou não? E tem também grana do Mundial chegando até hoje para o Flamengo, e a gente vai dar todos os detalhes no vídeo de hoje, mas antes eu quero saber se você já deu o like no vídeo, já se inscreveu no canal e já ativou o sininho para não perder nenhum novo vídeo. Já fez isso tudo? Então pega a visão, segue o Lucão e bora para as notícias do Mengão! E agora uma informação exclusiva que eu acabei de ter acesso. Muita gente assiste ao conteúdo do Lucão Vital diariamente e não se inscreveu no canal do YouTube. Irmão, pega a visão para saber tudo que tá rolando no nosso Mengão. É só se ligar no canal do Lucão! E fala galera, eu sou o Lucão, estamos aqui hoje para falar tudo do nosso Mengão. Agendinha do Flamengo, continuando aí essa preparação para o jogo decisivo de quinta-feira contra o Cruzeiro. O Flamengo treina hoje às 3h30 da tarde. Para já se ambientar em questão de horário, ele faz o treino normalmente na véspera, um pouco mais próximo aí do horário da partida. Vai treinar de tarde, o jogo é amanhã às 8h30 da noite. Treino sexta-feira na parte da tarde também. Treino sábado às 9h30 da manhã e jogo contra o Bahia lá na Bahia, porque o Flamengo viaja no próprio sábado, né? Para enfrentar o Bahia lá na Fonte Nova. E o pessoal tá falando que o gramado lá tá uma porcaria, que o Abel reclamou, mas o Abel não tem muito o que reclamar com aquele gramadinho de plástico deles lá. Eles não podem falar de gramado nenhum. Mas, de qualquer forma, é algo que pode prejudicar o Flamengo, porque o estilo de jogo do Flamengo, sim, é um estilo que um gramado que não esteja nas melhores condições acaba atrapalhando. Então, vamos ficar de olho, porque pode ser um ponto aí decisivo nessa partida. Flamengo e Cruzeiro na quinta-feira tem ingressos esgotados praticamente. Só tem ingresso no leste superior até agora. Vou tomar água aqui. Então, promessa de casa cheia para essa partida que promete ser decisiva, principalmente para o Cruzeiro. Porque se o Cruzeiro perde do Flamengo, o Flamengo já abre aí 7 pontos com um jogo a menos. E esse jogo a menos é contra o Sport. Ou seja, tem uma grande chance aí do Flamengo vencer, principalmente porque existe uma tendência de esse jogo ser realizado na data FIFA de novembro, quando provavelmente, se continuar do jeito que está, o Sport pode estar até rebaixado já. Então, existe uma grande chance aí do Flamengo fazer esses 3 pontos que tem a menos. E se o Cruzeiro não conseguir tirar pontos do Flamengo nessa quinta-feira, ele já fica praticamente fora da briga. Então, é jogo decisivo para o Flamengo tirar um concorrente e para o Cruzeiro é vida ou morte. É uma final para o Cruzeiro, na definição própria da palavra, é uma final para eles. Eles têm que jogar com tudo e aí o Flamengo precisa ficar de olho que o Cruzeiro é um bom time. A gente não pode negar isso. Agora, tem aqui a informação de que na pré-lista da seleção brasileira estão Alexandro Samuel Lino, os dois Léos, Léo Pereira e Léo Ortiz, e o Pedro. O que isso tem de mais? Tem de mais que a data FIFA é agora, em outubro, na semana que vem. Os 2 jogos do Brasil são na Coreia e depois no Japão, sendo que o segundo jogo no Japão é no dia 14 de outubro. E adivinha quando que o Flamengo tem jogo depois da data FIFA? No dia 15 de outubro. Olha que legal, né? Os caras vão vir de lá do Japão para jogar aqui, direto. Desceu do avião, entra em campo. Não vão. Aí é mais uma, né? Ah, mas os outros times também tem gente convocada, mas todo mundo sabe que o Flamengo perde praticamente o time inteiro de jogadores convocados. E aí é o jogo contra o Botafogo no dia 15. Além do desgaste de viagem, de participação pelas seleções, quando chega ainda vai jogar em gramado sintético, que a gente sabe que tem uma propensão maior a lesões. E é isso aí que a CBF
pode fazer com o Flamengo se de fato convocar jogadores que atuam no Brasil e principalmente do Flamengo. Além dos jogadores das outras seleções, a uruguaia principalmente, que tem muitos jogadores do Flamengo, tem o Plata no Equador e etc. Então, o Carrascal na Colômbia. O Pulgar ainda não, porque ele está se recuperando, a gente vai falar dele já já. Mas o Flamengo pode ficar depenado e acabar tendo que jogar com um time completamente alternativo contra o Botafogo no dia 15 de outubro. Então, é aí um indício de a CBF podendo ferrar com o Flamengo. Porém, existe uma informação de bastidores aí, uma corrente, que não é aquela coisa garantida, mas existe uma informação de que pode ser que o Ancelotti não convoque jogadores atuando no Brasil. Então a gente vai ficar no aguardo aí dessa convocação, porque seria o mais prudente, não só em relação ao Flamengo, mas em relação a qualquer outro time. Você vai levar para jogar, parece que eles procuraram no mapa, onde que a gente pode jogar o mais longe possível. Aí botaram Coreia e Japão, para os caras voltarem no dia seguinte e jogarem aqui pelo Brasileirão na reta final, momento decisivo. Então, seria mais prudente, de fato, eles não convocarem jogadores que atuam no Brasil. Vamos ver se, de fato, eles vão ter essa consciência ou não. Espero que sim. Então, inclusive sobre o Arrascaeta, o Flamengo está trabalhando aí nos bastidores, usando a boa relação que ele tem com a Federação Uruguaia, que já estão classificados para a Copa do Mundo, para ver se eles conseguem liberar pelo menos o Arrascaeta dessa data FIFA. A gente espera aí para ver, espero que sim, vamos ver no que vai dar. Agora vamos falar um pouquinho sobre o Pulgar, que ele continua se recuperando, porém ele ainda não volta nessa quinta-feira. A lista de relacionados, o Departamento Médico do Flamengo, em conjunto com a comissão técnica, trabalha para ter o chileno no primeiro jogo depois da data FIFA. Existe até um boato de que ele poderia voltar contra o Bahia, mas a tendência é ele só voltar depois da data FIFA. Mas pode ser que tenha alguma surpresa dele ficando pelo menos no banco ali para pegar aquele climinha pré-jogo contra o Bahia, mas o mais certo é que ele volte depois da data FIFA. E eu também não sei se eu colocaria o Pulgar para voltar depois de uma lesão desse tempo todo para jogar logo na grama sintética, né? Enfim, vamos ver, mas a tendência é metade em diante de outubro a gente já ter o Pulgar aí à disposição. E agora vamos para um assunto aqui que tá dando o que falar. Os times aí do Brasil, por conta aí desse processo do Flamengo com a Libra, pedindo o congelamento dos pagamentos até que sejam revistos os critérios de pagamento de pay-per-view, isso aí tá dando um rebuliço danado. Leila Pereira falando pelos cotovelos que o Flamengo tem que ser excluído e etc e tal. Tem que ter uma liga separada sem o Flamengo ver se ele vai ter audiência jogando contra ele próprio, contra o Sub-20, etc e tal. Falando muito, jornalistas, inclusive com toda parcialidade do mundo, dando umas declarações totalmente clubistas, né, seu PVC, que é palmeirense declarado. Muita gente falando muita coisa aí. Porém, tem o outro lado, e com mais detalhes até do que a gente tinha passado. Por quê? A gente tinha a informação de que o Flamengo simplesmente não concordava com a divisão atual, que era de 50% dado irmãmente, né, dividido igualmente para todos os times, na verdade 40% dividido por todos os times, 30% dividido por desempenho técnico, ou seja, a posição que o time ficar no Brasileirão vai definir o quanto ele vai levar dessa fatia aí de 30%, e os últimos 30% que são o centro da discussão relacionados à audiência. Só que ficou determinado que dentro disso ia ser igualmente dividido de acordo com a audiência da partida. Então, um Flamengo e Red Bull, que 90% da audiência seria do Flamengo, no mínimo, seria dividido 50-50. Isso aí é que o Flamengo está pleiteando uma reformulação, uma reavaliação, porque ele não concorda. Porém, os outros times estão dizendo que não, que isso é um absurdo, porque já tinha um acordo sobre isso, mas o Flamengo está rebatendo, e a informação é de que
inicialmente, quando o acordo da Libra foi assinado, estava determinado que, dentro desses 30% relacionados à audiência, metade seria, de fato, dividido 50-50, porém, a outra metade ia ser de acordo com a assinatura do pay-per-view ao clube que a pessoa declarasse ser torcedora. E isso dá uma diferença absurda para o Flamengo. Então, é isso que o Flamengo pleiteia. Ele estipula aí que esse acordo total da Libra pode dar um prejuízo até de 100 milhões ao Flamengo. Agora, tem gente aí da Libra e Leila Pereira dizendo que o Flamengo assinou. O Flamengo nega que exista essa assinatura porque existiu uma mudança nesse critério, uma solicitação de mudança para que fosse feito dessa forma que eu expliquei depois do acordo da Libra. E o Flamengo diz que não aceita. Os outros 14 clubes assinaram e o Flamengo diz que não assinou em momento nenhum e que o Estatuto da Libra prevê o veto, que qualquer mudança só é implementada com 100% de quórum, ou seja, quando 100% dos representantes do grupo, né, aprovarem essa mudança, o que não aconteceu. Então, tem muita gente falando muita coisa aí sem saber, mas o fato é que o Flamengo tá calçado nisso aí. E tanto é por isso que conseguiu vencer na justiça e congelou, inclusive, o pagamento da Globo para os clubes. Então, não vão colocando o Flamengo como vilão nisso tudo aí, porque qualquer clube que tivesse a dimensão do Flamengo e soubesse que está sendo prejudicado dessa forma no contrato, faria igual, e o Flamengo está certíssimo, na minha opinião, tem que brigar por isso aí. Eu não sabia dessa parte aí, que houve uma mudança no meio do caminho, e isso aí acaba justificando essa tentativa do Flamengo. A gente vai continuar acompanhando, mas teve um outro detalhe aí, que puxaram, depois da Leila Pereira ficar falando isso tudo, puxaram uma fala dela em 2015, quando ela estava lá em litígio, brigando com o Paulo Nobre, que era aquele antigo presidente do Palmeiras que botou muito dinheiro do próprio bolso, emprestou muita grana, etc e tal, que ela, numa dessas brigas, deu uma declaração que foi isso: olha, se continuar desse jeito aqui o Palmeiras, eu saio e vou pro Flamengo, que dá muito mais visibilidade. É isso. Ela não só com essa declaração do Flamengo mostrando que não assinou nada, como uma própria declaração dela, comprovam que o Flamengo de fato tem muito mais visibilidade e tem que ter um tratamento diferenciado, porque ele traz muito mais ao campeonato, ele traz muito mais gente, ele move o campeonato todo, traz muita grana, traz muito patrocínio. Então, não falem esse monte de coisa, porque eu sei que é muito cômodo falar assim do Flamengo, porque é claro que é importante para qualquer outro time diminuir o Flamengo, porque é a chance de alguém tentar se equiparar ao Flamengo no campeonato. Mas é mais fácil você tentar fazer o seu time subir do que derrubar os outros, é mais ético, né? Mas é esse o cenário atual, e qualquer novidade que a gente tem, eu tô pensando até em fazer um vídeo maior só sobre esse assunto, mas qualquer novidade eu trago aqui para vocês, mas acho que ficou explicado aí de forma geral o cenário dessa briguinha aí, porque os outros times estão aproveitando a onda para dar uma martelada, assim, dar uma alfinetada no Flamengo, porque ninguém pede oportunidade nunca. A gente sabe que no Brasil são todos os times contra o Flamengo, e o Flamengo jogando por conta própria, e consegue passar por cima disso tudo e de todos que vierem contra o Mengão. Mas esse é o cenário, e se começarem a discutir isso aí com vocês, vocês já têm essa base aqui do vídeo para contra-argumentar, porque o Flamengo tem razão, sim, em pleitear essa diferença no contrato. Vamos mudar de assunto agora aqui, vamos falar
de mudanças grandes devem ser anunciadas no calendário da CBF. Hoje vai ter uma entrevista lá do Samir Chaldi, o presidente da CBF, e ele deve trazer umas mudanças significativas aqui que o UOL trouxe uma prévia do que deve ser alterado. Final da Copa do Brasil deve ter jogo único em sede neutra. As 5 fases iniciais da Copa do Brasil também devem ser em jogo único. Jogo de ida e volta só vai acontecer a partir das oitavas de final. Isso é interessante porque diminui a quantidade total de datas, né? Antecipação do início do Brasileirão 2025. O campeonato começou em 29 de março, mas em 26 a primeira rodada deve ser mais próxima do início da temporada, o que dá uma chance grande de acontecerem aí estaduais e Brasileirão ocorrendo simultaneamente. Vamos aguardar para ver isso aí. Estaduais terão redução de 16 para 11 datas, isso aí já tinha sido anunciado. Ótimo, eu sou um dos maiores defensores de dar uma compactada nos estaduais, justamente para ter esse alargamento aí do Brasileirão, principalmente ano de Copa do Mundo, né? E aí é esse o último ponto aqui que trata, haverá paralisação para a Copa do Mundo, que ocorre de 11 de junho a 19 de julho. A parada precisa ser bem anterior ao início da competição por exigência da FIFA, por isso até que vai ter que dar essa esticada no Brasileirão. Vamos aguardar. Acho que é 10 da manhã hoje a fala do Samir Chaldi, a gente vai ver o que ele vai falar. Mas a princípio, pelo que eu tô vendo aqui, são mudanças benéficas sim para o calendário, para dar uma desafogada aí nesse calendário brasileiro, que tem muito jogo. Acho que a gente vai dar uma enxugada nisso aí. E agora vamos falar de mercado da bola, porque tem muita coisa boa pra gente falar. Inclusive aí um panorama de contratações, tem atualização de Tati Castellanos. Mas antes, tem o meu parceiro novo aqui no canal, que é o FIFA Friends Plus, que é nada mais nada menos do que o FIFA 16, para mim o melhor FIFA da história, modificado para você poder jogar com todos os times do Brasil, Série A, B, C, D, todos os times com estádio perfeito. Tem até uma modificação para o gráfico dele ficar mais legal, a jogabilidade é a melhor possível e você pode ver os detalhes num canal que eu acabei de criar, que é o Lucão Joga. Lá eu tô jogando esse patch e você pode ter mais detalhes por lá, e também se você for aqui nesse QR Code ou no link da descrição para ter mais detalhes dessa maravilha. Se você gosta de games ou se o seu filho, o seu neto gostam, mostra para eles e eles vão ver se não é a melhor forma de jogar futebol nos dias de hoje, beleza? Então beleza, vamos lá para o mercado da bola agora, começando com premiação chegando para o Flamengo, Botafogo, Flamengo, Palmeiras e Fluminense recebem nessa segunda-feira, receberam, né? Premiação referente ao mata-mata da Copa do Mundo de Clubes. Botafogo e Flamengo faturaram 7,5 milhões de dólares cada um, cerca aí de 40 milhões de reais. Palmeiras, 20 milhões de dólares, cerca de 111 milhões de reais. Fluminense, que foi até mais longe, né? 41 milhões de dólares, 222 milhões de reais. Esses valores são brutos, ainda vão ter descontos de tributos tanto nos Estados Unidos quanto no Brasil, que deve dar uma reduzida boa aí nesse total, mas o fato é que tem grana entrando do Mundial até hoje. E agora vamos falar aqui de José Botto, porque entra num mês de fase assim de reta final do ano, a gente está entrando aí no último trimestre do ano, e isso é uma fase que começa a ser decisiva para o José Botto, para essa parte de contratações. Por quê? Ele está finalizando primeiro uma pendência dele que é a de renovações. Ele espera aí nas próximas semanas finalizar algumas renovações pendentes, principalmente Rossi, Felipe Luiz, Arrascaeta e possivelmente aí o Pedro também entre nesse bloco aí de renovações. Em paralelo a isso, ele já vai começar a fazer reuniões tanto com o time de scout e em conjunto com a comissão técnica para avaliar as necessidades principais. O Flamengo, como eu venho trazendo alguns nomes, ele tem mais de um nome, ele tem vários nomes para várias posições. São os nomes que a gente traz aqui, que às vezes a gente fica sabendo, desses nomes que o Flamengo vem acompanhando. Mas essas reuniões vão definir, primeiro, quais são as posições de reposição imediata que o Flamengo precisa contratar agora.
E aí, definidas as posições, que a gente já sabe que inicialmente tem goleiro, zagueiro e atacante, mas pode ser que tenha mais alguma posição aí, mais algum detalhe de venda, de jogador que possa precisar de uma reposição agora. Definidas as posições, o Flamengo vai entre as opções e determina quais são as prioridades. Quais desses, vamos supor, 5 jogadores a gente deve ir antes. Faz o ranqueamento ali de primeira, segunda, terceira opção daí em diante. E aí, finalizada essa triagem aí de prioridades, o Boto vai para cima, começa a agendar. Primeiro ele envia aquele interesse para os clubes, e é assim que tem que ser feito. Existe até conversa, a gente sabe que tem conversa com os jogadores antes, mas quando tem aquela iminência de que o jogador aceitaria vir, aí o clube já demonstra aquele interesse oficialmente, manda um comunicado pro clube para entender como é que seriam as condições e aí, chegando em um acordo, senta para conversar com o jogador e muitas vezes isso acontece até em paralelo também. Fato é que isso tudo para negociações que o Flamengo está ainda naquela fase de observação de cenário, está estudando quais seriam as melhores opções. Por exemplo, como a gente trouxe, tem o Pombo, o Gabriel Jesus, tem outros jogadores também para o gol, tem zaga também com jogadores sendo observados, mas existem negociações um pouco mais complexas que já começaram inclusive em outras janelas que praticamente não param de acontecer. O Castellanos, que é um cara que a gente vem trazendo bastante, e muita gente fala aqui em alguns momentos, você tá trazendo toda hora só para ganhar view, ganhar like. Não, porque é uma negociação que mesmo com a janela fechada, ela continua acontecendo. Não existe essa coisa de, fechou a janela, não vai falar mais porque a janela tá fechada. Não, tem que, é até um tempo maior que se tem para chegar em detalhes maiores. Agora, como eu trouxe no último vídeo mais recente, a gente tem essa novidade de que é praticamente semanal essa conversa aí do Boto com os representantes do Tati Castellanos. A Lazio, ela se mostra um pouco mais aberta, mas não estão acontecendo reuniões diretas com a Lazio, tá? O que acontece mais é staff do Castellanos com a Lazio e Flamengo com o staff do Castellanos, porque a Lazio entende que durante a temporada regular é mais difícil eles pararem para conversar e não querem isso. Mas na abertura da janela do fim do ano, e aí quando se aproximar mais dessa janela, que é o que está acontecendo agora, está se aproximando, aí eles podem voltar a conversar, mas deixando claro que, apesar de estarem mais abertos à negociação, porque eles estão livres do transfer ban, não vão vender barato. E é o que a gente vem trazendo aqui. Castellanos está jogando muito bem por lá, com muita intensidade, demonstrando um grande profissionalismo, porque ele já deixou claro que quer sair, que tem interesse em vir para o Flamengo, vir para o Brasil. Isso, como eu disse, ele pode pesar dos dois lados, o profissionalismo pode dar uma amolecida na Lazio, o cara quer sair, mas está jogando muita bola aqui, então a gente vai atender o pedido dele, se chegar uma proposta que agrade a gente, ou, por outro lado, eles podem subir tanto o preço pelo bom desempenho dele que fique inviável para o Flamengo. Hoje, já se fala em algo entre 30 a 40 milhões de euros. Já seria aí disparada a contratação mais cara do Flamengo na história. Mas a gente sabe que tudo pode acontecer, as negociações podem mudar, o Flamengo pode, de repente, envolver jogadores para quebrar uma parte desses valores aí. E hoje o Flamengo tem elenco, inclusive com jogadores negociáveis que podem agregar a times, inclusive na Europa. Então a gente vai continuar acompanhando, mas as negociações com o Tati continuam e a reta final aí de fase de renovações para definição das contratações de dezembro está entrando numa faixa aí que vai dar uma intensificada nas notícias e muito provavelmente a gente vai ter novidades sobre essas negociações iniciais para as chegadas em dezembro, ou até já preparando ainda mais o terreno para as chegadas no meio do ano que vem, que a gente vai ter Copa do Mundo, então pode ser que o Flamengo antecipe para fazer esses jogadores chegarem já em dezembro, justamente para pegar a temporada completa, porque como a gente falou, vai ter Brasileirão desde o início do ano que vem. Então, vamos
continuar acompanhando tudo isso e qualquer novidade eu trago aqui pra vocês. Beleza? Por hoje era isso. E fala, galera da nação rubro-negra, nação maior e mais amada de todo o Brasil. Antes de encerrar o vídeo, eu quero saber se você já deu like no vídeo, já se inscreveu no canal e já ativou o sininho para não perder nenhum novo vídeo. Além disso, tem o botão hypar, que me ajuda muito a levantar o vídeo, a mandar o vídeo para cada vez mais gente. Você que tá aí no celular, lá na parte dos comentários, é só arrastar pro lado que vai aparecer a opção de hypar, e você clicando lá me ajuda muito a crescer o canal e me incentiva a continuar produzindo conteúdo aqui para vocês. Me ajuda nisso aí, beleza? Muito obrigado e até a próxima! Flamengo!